Ah, chegou meu amigo Delson. Boa noite, Boa noite, Delson. Tudo bom? tudo ótimo, tudo bem? E você, minha amiga? Estamos aqui na luta, né? Sim, Envolvida com essas questões novas de home office, trabalhar em casa. Olha, tem uma amiga nossa aqui, minha prima, falando que tem um tema. Posta aí, Kézia, qual é esse tema que a gente, né, vai ver se dá conta do recado, né, Delson? Porque é muita com certeza, responsabilidade, não é verdade? com certeza. Tentaremos responder todas as perguntas, dúvidas, né? E se não for possível É. responder aqui, pode mandar mensagem no particular que a gente responde, né? Exato, no privado, né? Como é que chama? Sim. Direct. É, no Eu estou me DM, atualizando DM. ainda com esses termos, né? Sim, sim, sim. E hoje em dia é isso, né? Instagram, Facebook, YouTube também, né? Aliás, quero Twitter. deixar avisado aí para o pessoal que está entrando, que está assistindo, que se estiver gostando, se achar interessante, compartilha. Ah, olha o que a Késia está falando, direito e transexualidade para uma outra live. Aliás, Késia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, entendeu? Sim, Nessa questão da violência doméstica, mas vamos aí nos aprofundar e vamos ver se a gente dá conta desse recado, né, Delson? verdade, vamos tentar. Então, pessoal, como eu estava falando, quem estiver gostando, pode convidar os amigos, entendeu? Os parentes, pode dar like, que a gente também vai ficar feliz com isso. É muito bom poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, porque eu sempre costumo dizer que a gente nunca sabe nada, né? A gente está sempre aprendendo. Todo dia é um aprendizado. Você pode ter um conhecimento amplo, você pode ter muita informação, mas a certeza que a gente tem é que a gente nunca sabe tudo. Também Sim, queria avisar para o pessoal que a live fica, né, gravada 24 horas e depois vai para o IGTV. Depois eu compartilho com você também, viu, Delcio, para você postar no seu perfil, para que a gente perfeito. possa, então, contribuir com o pessoal. Como é um assunto delicado, Delson, eu estou liberando aqui para o pessoal, às vezes o que não der tempo da gente responder, mas não só com esse foco do tempo. Às vezes são assuntos assim muito íntimos, muito pessoais, e as pessoas não querem expor, né? Então, e se você fala assim, um amigo meu pediu para eu perguntar, já está manjado, né? Então, olha, Sim, quem não quiser se expor, não quiser ter aí nenhum tipo de problema, pode depois também chamar a gente no privado, que a gente tenta atender aí, às vezes demorar um pouquinho, porque o dia a dia o pessoal sabe como é, mas a gente vai tentar responder na medida do possível, do nosso conhecimento, que a gente não souber, a gente se compromete a pesquisar, estudar, porque a gente está sempre aprendendo, né? E aí a gente se compromete sempre em mandar uma resposta. Olha, o Gleidson entrou também, o Gleidson é presidente da ANATRA, Advogados Trabalhistas, lá do Rio Grande do Norte. Parabéns, seja bem-vindo, Gleidson. seja Obrigada bem-vindo. aí pelo prestígio. Ezequiel, meu padrinho de casamento. Nossa, olha, muita gente. Estou muito contente, muito feliz com isso. Minha prima O Rebeca. objetivo dessa live, gente, é trazer matérias do direito. Você pensa assim, o que tem a ver direito criminal com direito de família, né? Mas elas são muito correlatas, intimamente ligadas, e a gente tem aqui o doutor Delson Brionas, do Brionas Advogados, né, Delson? Ele vai poder depois complementar alguma informação. Ele é especialista na área criminal, tem ao longo do tempo vem fazendo parcerias com a gente, porque nós temos problemas de divórcio, nós temos problema com guardas de filhos menores, problemas que envolvem aí essa área criminal de violência doméstica, e assim, cada macaco no seu galho. O nosso é direito civil, é direito de família, o do Dr. Delson é essa parte criminal, e que ele nos atende com maestria. Ele também é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Barueri. Deixa eu Sim, fazer meu cartaz, eu também sou membro da OAB, da Comissão de Direito de Família, da sim. Seccional Centro, e também faço parte da OAB Vai à Escola,
e também acaba que chega até a gente algumas questões envolvendo aí violência, então me pareceu bastante oportuna fazer essa abordagem, porque o divórcio não é só separar, cada um vai para o seu lado, divide direitos e obrigações, às vezes tem questões mais doloridas, e eu penso que o doutor Delso vai nos ajudar bastante com relação a isso, né, doutor Delso? Está aí com a Com palavra, certeza. por favor, dê aí os complementos da sua apresentação e pode iniciar a sua apresentação. Deixa eu só dar mais um recadinho. Eu compartilhei, o Tribunal de Justiça fez um vídeo, como eu não tenho projetor em casa para fazer isso, de vez em quando eu vou mostrar aqui para vocês, olha, uma fotinho, que é o vídeo do Tribunal de Justiça que está passando sobre dicas de como as mulheres poderão pedir ajuda, tá? Então, enquanto vocês ouvem, vocês dão uma olhadinha nos slides que isso está passando e podem acessar na nossa página. Vamos lá, Delso, aproveita, que se deixar eu fico falando o tempo todo. Eu quero agradecer a presença de todos, meu amigo Márcio Medeiros está aqui, Natália, minha prima Rebeca apareceu também, quero agradecer aí, em nome deles, né, todos os presentes, e né, iniciando o nosso assunto, né, sobre a questão da Lei Maria da Penha, né, na minha posição, falar sobre os seus aspectos criminais, quero dizer que, inicialmente, essa lei surge, né, através de uma regulamentação. Ela busca regulamentar um dispositivo da Constituição Federal, que é o parágrafo 8º, né, do artigo 226, né, que fala que o Estado ele tem o dever de proteger a família, né? Então ele tem que adotar mecanismos para a preservação de atos de violência, de qualquer coisa nesse sentido no âmbito familiar. Também vem através de uma convenção internacional, né? Convenção Interamericana, foi em Belém do Pará, em 9 de junho de 94, né? E então essa legislação ela respeita aí os direitos humanos, né? O artigo 6º da Lei Maria da Penha, ela trata disso. A violência contra a mulher é uma violência direta aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, né? Então, todo tipo de violência, ela é diretamente uma violação de direitos humanos. Então, atinge todas as mulheres, não tem qualquer discriminação. É o gênero feminino, né? É o gênero feminino que é protegido, é uma lei de ação afirmativa, né? Porque visa dar equidade às mulheres, né? Na proteção, na tutela, porque muitas pessoas falam que as mulheres são, em comparação aos homens, inferiores, né? Mas eu creio que a única questão entre homem e mulher é questão física, porque a genética ela demonstra isso. O homem é mais forte fisicamente, a mulher não. Mas psicologicamente, moralmente, né? Todos os outros aspectos, a mulher está em posição de igualdade. E juridicamente, né, o ordenamento jurídico, por meio da legislação, vem fazer essa ação afirmativa para que, culturalmente, né, a mulher seja vista assim, em pé de igualdade com os homens. Né? Então, a lei ela é uma lei de natureza, aí, vamos dizer, extraordinária, porque ela traz um microsistema dentro dela, né, para poder efetivar a proteção da mulher na violência, na questão do crime, na questão de divórcio, né, que a doutora vai falar com muito mais atenção, com muito mais qualidade, não é mesmo? É uma escalada essa questão que a gente, quando fala uma escalada, parece que está começando a levar a sério, né? No Brasil, a gente começa a falar, tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a advogar, não vou nem falar em quantos anos, nem que década foi, porque isso denuncia a idade, a gente não gosta, né, Delso? Mas a gente percebia que, assim, algumas separações na época, agora divórcio, muitos começaram a partir de violências, de agressões, violências físicas, psicológicas. Depois o doutor Delso vai poder falar um pouquinho dos tipos de violência, porque a violência contra a mulher não é só você bater na mulher, né? Não é só a violência física, né? A violência psicológica é muito pior, porque
Antigamente você falava assim, não, o cliente comentava, aconteceu isso ou aquilo, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Não tinha delegacia especializada para mulher. A mulher chegava numa delegacia comum, onde tinha predominantemente homens, para relatar uma violência doméstica física. E muitas vezes, mesmo sendo uma violência evidente, ela não recebia a atenção adequada do Estado. Depois veio a delegacia especializada, né, Delson? Que já acolheu essas situações um pouco melhor. Mas a lei em si, eu acho que ela veio para dar aquele tiro de misericórdia que faltava, aquele apoio que a mulher precisa, porque nesse momento do divórcio, que envolve qualquer tipo de violência, você precisa de amparo, você não precisa ser discriminado. A vítima não tem que ser julgada, a vítima tem que ser acolhida pelo Estado. Ah, vamos apurar os fatos, existem pessoas que exageram, que valorizam, existem até aquelas que mentem, mas, gente, a gente não pode fazer uma regra a partir de exceções, porque a regra é que a maioria realmente sofre algum tipo de violência. Então, no momento do divórcio, a mulher fica tão fragilizada em razão dessas violências que ela já perdeu o autoestima, já perdeu parte, pelo menos, da dignidade e acaba perdendo muitos direitos, porque ela acaba meio que abrindo mão só para tentar se livrar. A palavra é exatamente essa, se livrar daquela situação. E eu percebi que depois da lei, depois das delegacias especializadas, quando veio a Lei Maria da Penha, os programas que vieram a mais, a mulher se sente mais fortalecida e consegue lutar pelos seus direitos. O direito à dignidade, o direito patrimonial, o direito aos filhos, porque quando há uma situação de violência, ela vai se replicar. Muitas vezes o agressor, ele veio de uma família violenta. Então, ele vai continuar progredindo nessa escalada de violência, né, Delson? Perfeito. Então, com relação ao divórcio, eu observo que essas mudanças foram muito favoráveis, e essa mais recente, agora do final do ano passado, né, Delson? Onde, na vara como é que chama? Vara de violência, né? Especializada, É, a mulher pode pedir o divórcio. Como é que é isso, Delson? Conta pra gente. sim, sim. A lei ela vem cada vez mais se atualizando, né? Se atualizando, vem melhorando, se tornando, buscando ser mais efetiva, mais dinâmica, né? E na questão do dinamismo, tem essa questão do divórcio. O divórcio ele pode ser sim pedido, né? Ele pode ser proposto na vara especializada de violência doméstica. E se já tiver um divórcio em andamento na vara ordinária, né, na vara comum de família, se for notificado, se for noticiado ao juízo que aquela mulher passou a sofrer violência, né, violência doméstica, familiar, o processo dela ganha preferência, entendeu? Ganha preferência. Então vai ser conduzido com mais celeridade. Entendeu? Então, é isso que essa atualização, né, agora no final do ano passado, né, contribuiu. E eu penso que porque, em razão dessa celeridade, Delcio, que não se discute, então, na vara especializada de violência contra a mulher, a questão do patrimônio, né, da partilha de bens. O que se define efetivamente é o divórcio. É romper aquele vínculo, né? Isso. Porque essas questões patrimoniais são mais demoradas, não? A lei específica e a lei expressa. Questões patrimoniais não são discutidas no juizado, né, especializado em violência doméstica, porém, o juiz pode fixar alimentos provisórios e provisionais, entendeu? Então, aquilo que é para preservação da mulher, da sua vida, da sua liberdade, da sua subsistência, é deferido na questão da vara especializada. Separação de corpos, afastamento do lar e os alimentos provisórios, provisionais. Esse ponto dos alimentos eu achei assim fabuloso. Porque o que acontece? Parte-se do princípio, a mulher moderna
geralmente tem uma profissão, já teve algum tipo de trabalho, ou até mesmo continua trabalhando, e nesse momento da violência, ela acaba que rompe com toda a estrutura que ela tem. Muitas ou deixaram o emprego para cuidar de filho, porque tem filho pequeno, estão fora do mercado de trabalho, ou tem aquele problema, como é que eu vou fazer com relação ao filho, tendo que trabalhar e sem ter aquele complemento, o suporte que o marido, o companheiro dá, e não tem dinheiro, a verdade é essa, não tem dinheiro para se manter e manter o filho. A vara da família, ela tem muitas vezes um olhar diferenciado, quando você entra com uma ação, que você pede para a mulher os alimentos provisionais, essa coisa toda, mesmo que tenha um histórico, muitas vezes você percebe uma dificuldade, a gente enfrenta uma dificuldade na obtenção de alimentos provisionais para essa mulher. Para os filhos, não, muito tranquilo. Mas para essa mulher é muito difícil. Aliás, até uma gratuidade da justiça numa ação de alimentos para filho, o juiz quer saber quanto a mãe ganha, mas não é a mãe que está pedindo os alimentos, são os filhos, entendeu? Agora, e essa questão jogada para uma vara de violência doméstica, uma vara especializada, em que ela poderá dar esses afastamentos e fixar esses alimentos, eu acho que é show de bola, ele está no lugar certinho. É ali que isso tem que ser realmente decidida. Depois se vai ser mantido, se vai ser revisto, por quanto tempo, é outra história. Mas ele vai trazer condições para a mulher ou sair de casa, ou se mudar para um outro local e manter uma estrutura mínima para sobrevivência com dignidade, né, Delson? Isso é muito Sim, importante, sim. né? O juízo é um juízo de emergência, né? É um juízo que ele é totalmente estruturado para situações emergenciais, situações de urgência, né? Então, toda a burocracia jurídica, toda a questão de morosidade, a questão de rediscussão de decisões é postergado, né? É feito de forma diferida futuramente, né? No momento que os pedidos são feitos, né, eles são decididos de pronto e inaudita pela partes, né, sem ouvir a parte contrária. A parte contrária, quando é notificada, ele já é notificado uma decisão, né, uma decisão que já Para está cumprir, né? a Uma coisa cumprir. efetiva. É, Ele tem que cumprir. Ah, não concordo, quero me defender. Perfeito, é o direito constitucional que ele tem de petição, de defesa, mas agora cumpra-se a decisão judicial. sim, sim. Depois você vai discutir e tal. E nesse ponto, a mulher se sente acolhida, se sente amparada, passa a ter forças, porque essa questão da violência doméstica, o que a gente percebe não é assim na primeira vez, não é na primeira agressão. Geralmente isso tudo demora anos, até que a mulher chegue no momento adequado, que reúne forças para lutar contra isso, e muitas vezes o que falta é o quê? O financeiro. Então, com essas medidas, com essas possibilidades, se torna muito mais fácil e talvez antecipe, inclusive, essa questão do rompimento desse vínculo, dessa escalada de violência, né? E evita isso, o quê? Que o marido, o companheiro, venha se tornar até um assassino, porque a escalada da violência ela só vai aumentando, o negócio só vai progredindo. Chega uma hora que foge do controle. Ninguém levanta e fala assim, hoje eu vou matar o Delson. Não é, pelo menos é o que a gente imagina do homem médio normal, da pessoa normal, né? Mas no momento de explosão, de violência, acaba acontecendo coisas dessa natureza. Se você tem força de romper esse ciclo antes e ainda consegue, perante o Estado, alimentos provisionais, para poder se estruturar, para poder se manter o mínimo, é importantíssimo ter esse apoio, né? A Kézia é psicóloga, ela está falando aqui, ó, violência doméstica é um ciclo, portanto, muitas vezes não consegue romper com o agressor. É difícil, mas não é impossível. E a gente vê todo dia mulheres que se libertam desse ciclo, não é verdade, Delson? Na questão do ciclo, né, é importante destacar o quê? Esse ciclo, ele envolve o quê? Agressões, arrependimento, né, do agressor, depois o agressor vive uma vida normal com as companheiras e depois volta a agredir novamente. Ou seja, é um ciclo, ele vai se repetindo. E É como um a gente... ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E como a gente prova isso? A gente prova isso e a gente tem que orientar, né, as mulheres a sempre registrar a ocorrência de agressão.
Porque a ocorrência de agressão é o que vai materializar, o que vai demonstrar para o juiz o ciclo que ela está envolvida, de pronto, né? Sem ouvir testemunha, sem nada. Então, toda vez que houver uma agressão, seja física, seja psicológica, seja moral, com xingamentos, né? Até patrimonial, que a gente vai falar um pouco mais, registre uma ocorrência, certo? Por quê? Porque o boletim de ocorrência é documento que prova a sua realidade, a realidade que está inserida, né? Exatamente. E assim, hoje em dia, a informática, você vê, ela nos permite um home office, é muito tranquilo. Você, para trabalhar, eu até brinco com o pessoal, gente, quando eu comecei a advogar, era um desafio, porque você tinha que alugar um imóvel. Você tinha que alugar uma linha telefônica, porque a linha telefônica era um bem que você declarava no imposto de renda, tinha toda essa Absurdo. dificuldade, demandava todo o investimento. E esse progresso nos trouxe não só facilidades, como, por exemplo, essa live que a gente está fazendo, vivenciar esse home office, Tribunal de Justiça e demais órgãos públicos funcionando, sem funcionário, né? Ou seja, tudo home office também. E o que acontece? Ela possibilita também essa chance para a mulher, vítima de violência, notificar as autoridades, pedir apoio para familiares, para amigos, com esses mesmos mecanismos. Hoje nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, boletim de ocorrência eletrônico, né, Delson? Sim, sim. Boletim de Explica ocorrência um eletrônico. pouquinho para o pessoal que está acompanhando essa questão do boletim de ocorrência eletrônico, que está funcionando muito bem, né? Que você faz, porque antigamente você só podia fazer o boletim de ocorrência eletrônico para certas situações, mas com essa Sim, questão sim. da pandemia houve uma adaptação nisso, né? Com a pandemia, né, a delegacia eletrônica, ela aumentou, né, o seu rol de possibilidades de registro de ocorrências, né? Então, a mulher que muitas das vezes não está próxima de uma delegacia, não tem condições de ir para uma delegacia, ela pode pegar no seu celular, se tiver o celular, ou no seu computador, entendeu? Entrar na internet, acessar a delegacia eletrônica, né, do Estado de São Paulo, joga no Google, aparece imediatamente o link, né, e lá você pode registrar a sua ocorrência, né, unilateralmente, e posteriormente vai ser distribuída, aí encaminhada a uma delegacia especializada, e vai ser formalizado, né, um procedimento, seja ele de investigação, né, ou se não administrativo também, se for uma questão É. apenas de querer documentar um fato, né? E pensar nesses canais de comunicação, o boletim de ocorrência é para a pessoa, para aquela mulher que é vítima, né? A iniciativa depende dela. Mas, por exemplo, se você é um vizinho, se você é um amigo, se você é um parente, e você. Condomínio, isso está sendo muito discutido no âmbito condominial, né? Sim, sim. Porque muitas coisas aconteciam, às vezes, na calada da noite, as pessoas não tinham muita dimensão dessas realidades. E o que acontece? Com o isolamento social, infelizmente, essas vítimas ficaram mais expostas, porque elas estão trancadas ali junto com seus agressores, né? Sim, Então, na medida em que se tem conhecimento, qualquer pessoa pode e deve denunciar, né? Nós temos lá o Disque 100, que é um número nacional para fazer esse tipo de denúncia, e tem um 80 também, né, Delson, que dá para 180. fazer essa denúncia, e o tradicional 190, que todo mundo já sabe como funciona, né? Mas os números específicos, né, o 100 e o 180 são muito prontos para isso. Que são uma das benesses que a gente teve a partir, então, da nossa tecnologia, né? Sim, sim. Antigamente, né, só a mulher poderia aí fazer um boletim de ocorrência, chamar a polícia, né? Porque os crimes, às vezes, eram crimes de ação pública condicionada à representação da mulher, né? No caso de lesão e tudo mais. Hoje em dia, né, a jurisprudência ela avançou nesse sentido, né? E vem decidindo que, havendo agressões contra a mulher, qualquer pessoa pode ligar, qualquer pessoa pode denunciar, e se a polícia comparecer, tem o dever de conduzir para uma delegacia, certo? A autoridade policial vai atuar o caso e vai encaminhar para o Ministério Público, para o Judiciário, e a ação penal em crime
que antes era pública, condicionada à representação, a vítima tinha que representar, tinha que dizer, eu quero que ele seja processado, né? Hoje não. Hoje vai de forma incondicionada. Ela vai de ofício, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, tomou conhecimento, o delegado tem que tomar as providências, né? Não, Isso evita aquela situação de que a mulher tem que ir até a delegacia, faz ocorrência, depois a mulher volta na delegacia para reafirmar o seu desejo. Aí o que acontece? A gente volta naquele ciclo que a gente estava falando, né? Porque essas agressões, elas vêm, elas acontecem, depois vem o arrependimento, depois a mulher acredita que a pessoa mudou, que não vai acontecer mais, que foi só essa vez, e até que acontece novamente. Neste meio tempo, ela tem que voltar na delegacia para representar, já não vai mais. E está ali pois é. novamente exposta à questão da violência, né? E a legislação também ela avançou nesse sentido. Por quê? Ela expressa, a lei hoje ela expressa em dizer que a mulher não pode não pode ser revitimizada, entendeu? Ela não pode ser revitimizada. E como que isso será efetivo? O seu depoimento não pode ser, não necessariamente vai ser repetido, né? Antigamente, a mulher tinha que uma, duas, três, 10 vezes na delegacia para poder falar a mesma coisa, né? Para E poder tipo assim, você representar. tem certeza? Foi isso mesmo? A Isso, você pessoa quer, cansa, né? vai dar seguimento, chega a ser até uma coação, né? Chega a ser uma coação velada, porque a mulher, meu, estão me perguntando tanto que eu acho que, pelo amor de Deus, eu acho que meu marido tem algum conhecimento Será que eu nessa estou certa? delegacia. Será que eu estou certa, né? Parece que estão me avisando que eu estou errada, né? Mas não, hoje a legislação avançou, né? E ela diz que a mulher não pode ser revitimizada pelos órgãos públicos, pela delegacia, entendeu? Pelo sistema de justiça, né? Porque É, antigamente, na questão de crimes sexuais, né, a mulher era muito maltratada, né? Eu tenho conhecimento de prática que tem que melhorar muito ainda o atendimento policial, tem que melhorar, tem que ser melhor treinado, né? Infelizmente, a realidade da polícia judiciária em São Paulo ela tem que ser melhorada, tem que ser investido a sua infraestrutura, o treinamento dos seus agentes, né? Mas está melhorando. Delegacias são excepcionais, tem algumas que dão problema, mas outras são excepcionais, e por isso, né, nós, como advogados, sempre temos que estar juntos, presentes, para poder fazer corrigir qualquer situação errada. atentos a isso, né, Delso? E aí a gente estava falando que a lei protege a mulher não só da violência física, mas de outros tipos de violência. A lei traz lá relacionado quais são essas Sim, violências. O que sim. você pode esclarecer para a gente aí nesse sentido aí para ilustrar melhor o pessoal que está nos acompanhando aqui? Então, o artigo 7º da Lei 11.340/06, que é a Lei Maria da Penha, né? O artigo 7º ele traz um rol, né? Um rol de formas de violência, né? Formas de violência, que começa com a violência física. E é importante aqui ressaltar que a violência física ela é a mais aparente, mas ela não é a única, né? Muitas das vezes a gente tem dificuldades, a mulher tem dificuldade de ir numa delegacia registrar um outro tipo de violência que não a física. Porque perguntam, você está machucada? Tá, ele te machucou? Tem alguma coisa? Sim, parece que se não tiver que fazer ML, eles não registram ocorrência. Entendeu? É um Então, absurdo, é um é um absurdo. absurdo. Então temos a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, né? Esse rol não é um rol taxativo, né? Qualquer outra forma de violência que possa aparecer, que houve uma alteração em 2018 para incluir na questão da violência psicológica a violação da intimidade. Por quê? Porque muitos ex-cônjuges, né, ex-companheiros, estavam compartilhando fotos e vídeos íntimos dele com a sua mulher, para quê? Para poder difamá-la, para Para poder, né, expor, né? expor, expor a pessoa, entendeu? Então, eu gostaria até
de perguntar para você, que tem mais experiência, sobre a questão da violência patrimonial, que muitas das vezes é uma violência imperceptível, até mesmo para a mulher. Ela pensa que não é uma Olha, violência, que não está sofrendo. eu vou falar para você, essa questão da violência patrimonial aliado ao financeiro é uma questão recorrente que a gente se depara nos divórcios, entendeu? Então, a gente tem, assim, vários tipos de situação. Então, assim, aquelas pessoas que, às vezes, um pouco melhor informadas, mais esclarecidas, até, às vezes, de um poder aquisitivo um pouco melhor, esses maridos preparam a separação com uma certa antecedência. Então, o que acontece? Ah, eles têm um apartamento de cobertura, e eu vivi um caso desse. O casal tinha um apartamento de cobertura aqui no bairro Nobre, São Paulo, um apartamento de cobertura no Guarujá, também muito bem situado, e a mulher já vinha doente, já tinha lá uns sinais de violência psicológica, e o marido contou que não, problemas, a empresa, era empresário, não está dando muito certo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender esses 2 imóveis, a gente compra outros 2 de menor valor. A esposa concordou. Eles venderam os 2 imóveis, porque eu tenho que pagar dívidas, são dívidas da empresa, dívidas da... Ela foi lá, vendeu, assinou, tal, comprou outros 2 de menor valor. Menos de um ano depois, ele pediu divórcio. E aí ele queria a metade de novo. Então, ele vendeu antes, pôs uma boa parte do dinheiro do bolso. Aí Fez a depois ele queria simulação, né? pôr mais uma. Naquela época não tinha a Lei Maria da Penha. Deu um trabalho para conseguir localizar isso, porque o Bacenjude ainda estava começando. Mas a gente conseguiu localizar. Ele tinha transferido, naquela ocasião, R$ 400.000 para a conta do irmão dele. E aí a gente pediu para o juiz para que ele esclarecesse por que o irmão dele tinha que receber uma fatia do patrimônio. Quando isso apareceu, se tornou mais fácil, a conversa foi para um outro nível, um outro patamar, e a gente conseguiu diminuir os prejuízos que a mulher vinha sentindo, porque sabe qual foi o dia que ele saiu de casa? Ele saiu de casa o dia que ela chegou de uma cirurgia de câncer no hospital. Ela teve alta do hospital, o filho foi buscar. Quando ela abriu a porta do apartamento, umas malas na porta, ela falou, o que é isso? Ele falou assim, eu só estava esperando você chegar, que eu estou indo embora. Olha a tristeza. Isso foi violência patrimonial, isso foi violência psicológica, e na época teve também uma violência física. Infelizmente, nós não tínhamos esses recursos todos, conseguimos recuperar uma parte do patrimônio, mas essa é uma mulher que carrega isso para a vida toda. Essa dor dela, eu acho que essa dor psicológica foi muito pior do que a dor patrimonial que ela estava sofrendo. E os tempos passaram, os anos se passaram e a cena se repete. Muitos maridos ainda preparam essa situação toda. Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução, é o que eu falei, a informática, a tecnologia, ela veio para todos os lados, ela veio para o bom e veio para o ruim. Mas para esse lado, ela foi excelente, porque ela permite a gente rastrear, a gente localizar esses recursos e trazer de volta, então, para fazer uma partilha justa, uma partilha adequada. Mas ainda há homens que tentam fazer isso, há homens que a mulher, às vezes, com uma certa idade, já deixou de trabalhar para cuidar da família, para cuidar dos filhos, já não está mais no mercado de trabalho. E aí, o que acontece? Começa aquela questão financeira, patrimonial e financeira, que a mulher acaba virando que uma pedinte para receber aquilo que lhe pertence. É muito duro, é muito cruel, porque elas vão perdendo a estrutura psicológica, emocional, e isso dificulta o trabalho, porque a gente precisa muitas vezes de tempo para essas investigações, né? Então, infelizmente, é um modus operandi aí que é recorrente e que os homens usam isso. E para fazer esse tipo de link com a lei, Delcio, a gente não precisa necessariamente registrar um boletim de ocorrência. Eu posso denunciar para o juiz. Sim, sim. Entendeu? Eu posso denunciar para o juiz que isso está acontecendo. E não raro, hoje em dia, a gente ainda se depara com esse tipo de situação, de ex-marido invadindo e-mail, invadindo celulares,
Quer dizer, essas coisas ferem de morte uma mulher, entendeu? É muito triste. Mas a gente consegue, a tecnologia está aí para ajudar, a justiça está aí, o Poder Judiciário, a legislação está melhorando, e profissionais como você, com a sua expertise, continua apoiando, aí, ajudando. E veja só, hein? Você é um homem preocupado com a situação das mulheres, isso é muito importante, é muito gratificante que a gente tenha aí essa sua participação, né? Essa parte dessas outras agressões, você não vê numa delegacia, no boletim de ocorrência, né, Delson? Não, é engraçado. Se você for numa delegacia e falar, eu quero registrar um boletim de ocorrência, e se a violência for psicológica, meu marido, meu companheiro, ele tá me desmoralizando, ele tá, sabe, me atacando psicologicamente, se for principalmente patrimonial. Se for patrimonial, falo, isso daí é problema para você ser resolvido com um advogado, vai ter um advogado, né? Delegacia não está aqui para fazer isso. Delegacia tem um pensamento, né, muitas das vezes, que é só crime, né? Crime. E, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que criou crimes, né? Hoje tem um crime específico, né? De que é a violação de medida protetiva, né? Mas é uma lei de proteção, de prevenção até, né? Então, antes de um crime ser cometido, de um ato de violência ser cometido, a lei está para proteger a mulher, né? Entendeu? Ô, Delson, uma pessoa me perguntou hoje, e assim, foi muito pertinente, muito interessante. Eu acho que você vai conseguir ajudar a gente esclarecer um pouco as pessoas que estão nos acompanhando, né? Hoje nós temos famílias com muitas configurações diferentes, né? Então, não é mais o tradicional, né? Um casal, hétero, homem, mulher, tal, essa coisa toda. Então, nós temos homem, mulher, mulher, isso que eu estou falando do sexo, né? Mas que tem configurações novas. E também uma outra coisa que perguntaram, com relação a outros membros da família. Então, dois em um, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela só beneficia a mulher casada ou companheira, ou ela se aplica a uma irmã, a uma tia solteirona, que às vezes não casou, mora lá com os pais, a outros entes da família, e com relação aos outros casais, né? São duas mulheres, são dois homens, né? São héteros, são homo. Como é que se aplica a Lei Maria da Penha para essas outras configurações familiares? Ajuda a gente com isso, porque essa praia é sua. Eu acho que talvez na aplicação da lei é a parte que mais dá problema, mais confusão, mais dúvida, né? Então, em relação vamos dizer, a mulher, né? A mulher, ela está protegida se ela for esposa, se ela for filha, se ela for sobrinha, se ela for neta, qualquer vínculo familiar, de parentesco, né? Na linha de parentesco. Mas também, não parentesco só por sangue, né? Mas também por afinidade e também por autodeterminação. Se você tem uma pessoa que você considera um irmão, né? A consideração também é um vínculo que pode atribuir a aplicação da Lei Maria da Penha. Não sabia, né, disso. Sim, aprendi mais um. Então, a Lei Maria da Penha protege as cunhadas, protege as sogras, protege. E aquela que eu estou falando assim, você é minha irmã de coração, a irmã que eu não tive e tal, sim, ela está protegida também, vamos falar, no guarda-chuva da Lei Maria da Penha. Protege até a visita. Até a visita. Se você tiver uma visita em casa, a pessoa está ali por hospedagem, entendeu? A lei protege. Que bacana. Então, vamos supor, eu fui visitar uma amiga, né? Não é parente, não é filha, não é nada, foi uma amiga. E lá por, sei lá, passar o fim de semana com ela na praia. Por alguma razão, ela e o marido têm provavelmente um ciclo de violência, que eu não sabia, esse estopim, né?
Aí começa essa coisa toda, eu vou tentar, tô lá, não, para, deixa disso. Se ele for violento com ela e comigo, eu também estou protegida no âmbito da Lei Maria da Penha. Também está protegida, né? Ele vai responder pela dupla agressão, né? A agressão pode Que, ser física, pode ser psicológica, pode ser moral, se ele xingar você, né? Entendeu? Então, você está abarcada, está protegida pela Lei Maria da Penha. que Entendeu? bacana, bacana. E com relação à segunda parte da pergunta, que são os homossexuais, e depois você vai responder aqui o Sérgio, ó. O Sérgio já quer saber qual é a lei que protege os homens. Mas vai ficar para daqui a pouco, Sérgio. É, Segura sim, aí. sim. O Delso vai falar um pouquinho aí com relação, então, aos homossexuais. Como é que funciona? Bom, na questão homoafetiva, né, a lei ela protege a pessoa que tem identidade feminina, né, a identidade de gênero feminina. Aquela pessoa que Ah, se entendi. auto, a pessoa que se vê como mulher, que se entende como mulher, né, e é considerada no relacionamento como a mulher, né? E se os dois forem mulheres, também. Porque a lei, o sujeito ativo da lei pode ser homem e mulher. Entendeu? Entendi. Não necessariamente o homem. A mulher também pode ser acusada de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, tá. Então, um casal homoafetivo, duas mulheres, né? Se uma delas se apresenta e assume como mulher, então ela pode ser a vítima. Agora, Sim, se não está muito bem definido, ou se as sim. duas assumem esse papel, as duas estão protegidas. O engraçado nesse ponto é o que, quando se trata de um casal que são de mulheres lésbicas, né? O que acontece? Essa questão até da identidade de gênero, ela é passada por cima, né? Porque Uhum. muitas das vezes o juiz entende que fisicamente a mulher também aplica a lei, entendeu? Então Entendi. a questão do gênero de se reconhecer como mulher é mais para o homem, né? Ah, O tá, entendi. homossexual, o homossexual, Entendi. né? Quando é mulher Na que dúvida, são eu acho que aplica, né? então, também, isso, na né? dúvida. A lei ela tem a mens legem dela, a razão de existir é essa, é proteger o sexo feminino, seja o sexo natural, biológico, né, ou o sexo de identidade de gênero, né, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim, né, Uhum. entendeu? Bacana, é porque hoje, assim, você tem a identidade de gênero, você já consegue muitas vezes, assim, com pouquíssimas burocracias, até alterar a sua documentação, sem que necessária você tenha que passar por uma cirurgia, não é verdade? Sim, Aí o Wesley está perguntando aqui, a Keila perguntou se a gente aplica a Lei Maria da Penha para os homens, o Sérgio está querendo saber a lei do que protege os homens, e o Wesley está perguntando os casais homoafetivos homens. Existe algum. Então, esse homoafetivos homens é aquilo que você falou, né? Aquele homem, vamos dizer, o sexo masculino que assume a identidade, o papel feminino, ele é sim, protegido pela Lei Maria da Penha da sim. agressão do outro companheiro dele, é isso? Isso mesmo. Aprendi certinho. E se o seu companheiro também se identificar como gênero feminino e o outro for sofrer a violência, também aplica, entendeu? Também aplica. Então, eu acho que Então, para o homoafetivo, Delson, eu acho que eles estão melhor protegidos do que um casal hétero. Porque no casal hétero você tem. Então, eu estou falando assim como advogada, tá? Você é advogado de um, eu sou advogada do outro, né? Vamos pensar assim. Então, no hétero, homem é homem, mulher é mulher, tá fácil ali. A mulher é agredida, ela tem a proteção. certo. Já num casal homoafetivo, você defende um, eu defendo o outro. Aí você fala, não, ele Pois é, assume o papel feminino. Eu vou dizer que o meu cliente também. também assumi. Aí os Mas, dois estão cobertos então, pela Lei Maria da Penha. mas um é agressor e o outro é vítima, né? Ah, sim, mas Entendeu? ele pode ter Daí, levado também algum, sim, né, sim, alguma também. agressãozinha, alguma coisa, né? Porque, Se for, como se dizia minha for, avó, em briga de gato, né? Todo mundo sai arranhado, né? é verdade. E dá boa Tá, noite e para a aí, doutora vamos falar Sheila. aí que o povo quer saber com os homens aí, como é que vai Então, proteger. em relação aos homens, né? Quando o homem, porque o homem também pode ser vítima de agressões da mulher, Claro. né? E todas essas agressões, física, moral,
Pode ser todas as agressões, né? A Tem a Lei Maria história da de um, Penha, acho que senador que apanhava de toalha molhada, né? Lembra disso na imprensa? pois é. Tem muitos casos, tem muitos vídeos que aparecem, né? A mulher é muito mais enérgica que o homem, né? E o que Tá, acontece? E nessa hipótese, a Lei Maria da Penha, ela não foi criada para essa hipótese. O seu microsistema multidisciplinar, ela não é destinado para tutelar o homem. Não é entendi. destinada. Todavia, todavia, o que acontece? Quando o homem está numa situação dessa, é uma situação excepcional, uma situação que ele realmente demonstra que é vítima, demonstra, às vezes a mulher tem mais poder aquisitivo que ele, né? E se aproveita Tá. disso, né? Para poder agredir ele psicologicamente, moralmente. Então, quando ele demonstra isso de uma forma segura, de uma forma inequívoca, ele é protegido, né? Mas é protegido pela sistemática ordinária, né? Pela sistemática da legislação comum, né? Que é o Código de Processo Civil. Mas o juiz, ele pode tirar conceitos. Os conceitos que estão dentro dessa legislação podem ser usados pelo meio da analogia para proteger o homem, que nem vamos supor, numa questão de aproximação, o juiz pode determinar que a mulher não se aproxime dele, né? Ah, Por tá. quê? Porque ele é constantemente perseguido por ela. Tem mulher que persegue o homem, né? Ah, Entendeu? Que é causa verdade. danos ao homem, quebra carro, quebra um monte de coisa, entendeu? Então, esses conceitos podem ser adotados em benefício do homem que está numa situação, né, extraordinária, Tá, então, só entendeu? para pontuar bem para o pessoal, para a galera, então, homem não tem direito a reclamar seus direitos sob o guarda-chuva da Lei Maria da Penha. Ele não tem Não esse tem, direito, não, porque a não, Lei não, Maria da Penha foi feita para o sexo feminino ou para aquele gênero que assume a posição feminina. Mas o isso. homem também, vítima de agressão, qualquer tipo de agressão, ele encontra amparo, mas na legislação normal, É, tradicional, e o juiz pode, vamos assim dizer, se inspirar nos conceitos, né, da Lei Maria da Penha para poder aplicar aquela pena, aquela conduta, essa questão do afastamento que você bem pontuou, e separação de também tratar o corpos. homem com a mesma É, dignidade, sim, né, sim, sim. e atender aquela necessidade. A dignidade humana, ela é universal, né? Não existe gênero para dignidade humana. É questão de ser humano. Você é humano, você tem que ter respeitado a sua dignidade. E outra, o Muito Poder bem. Judiciário não pode se afastar dos pedidos, né? É o princípio da Hum, inafastabilidade. Né? Você tá, apresenta uma querela para o juiz, uma causa ao juiz, ele não pode dizer, ó, não posso decidir porque não tem previsão legal, né? Não tem lei para entendi. isso. Ele tem que usar da sua interpretação, da sua hermenêutica, entendeu? E ali costurar, desenhar, desenvolver uma decisão pontual para aquele caso. Nossa, muito bacana. Nelson, eu estou vendo aqui, olha, já são 18h49, daqui a pouquinho nossa live vai acabar. Aprendi muito aqui com você, achei assim excepcional, muito legal. Dá para passar para o pessoal o seguinte: existe a Lei Maria da Penha, mas aquela brincadeirinha do João da Lapa não existe. Não Vocês têm que usar existe. o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas a dignidade da pessoa humana, que é o valor maior que tem. Então, a gente fala dignidade da pessoa humana. Ó, a pessoa humana não tem sexo. Pessoa humana, não importa se ela é homem ou se ela é mulher. Não importa qual é a legislação que vai aplicar. O que importa é que tem que aplicar e essa dignidade tem que ser preservada, né? Tem que ser cuidada, tem que ser tratada. E, para isso, a nossa legislação, que é uma legislação vanguardista, né? Muito moderna, pelo que eu já li a respeito, está assim, bem próxima ali para ser atendida. E as pessoas que precisam fazer uso disso. Não é Sim. verdade? As mulheres hoje, por exemplo, podem procurar a defensoria,
tem o Disque 100, tem o 180 e tem a Casa da Mulher Brasileira. Aqui no estado de São Paulo é muito bacana. Você conhece como funciona, Adelson? Ó, conheço, né? Já fiz cursos especializados nessa questão da estrutura, da proteção que a mulher tem. A mulher pode procurar a secretaria da mulher do seu município para poder verificar os programas que o município tem. No município de São Paulo tem vários programas, tem a Casa da Mulher Brasileira, tem a Secretaria de Direitos Humanos, né, que atua fortemente nisso, tem o Conselho da Mulher, né? A mulher ela tem direito à assistência jurídica, entendeu? Assistência psicológica, assistência social, tudo isso está estruturado, está aparelhado nesses instrumentos para proteção, para orientação, entendeu? E é importante, cada vez mais, a orientação, o esclarecimento, a educação. A nossa sociedade, ela precisa mudar a sua cultura, né? Mudar a sua cultura. Identificar que tanto mulher como as pessoas, né? Porque a gente sabe que o tradicionalismo, né, ele para ser rompido é difícil. É aquela coisa, água, né, furando pedra, né? Água mole em pedra dura, Dura, tanto bate até que fura, não é isso isso? mesmo. E nós temos que fazer as coisas cumprirem. A lei exige, tem que ser cumprida. Ela tem que ser efetiva, né? A gente não pode deixar que a lei não pegue, não é verdade? E a Às gente tem vezes que se preocupar também, Delson, desculpa te interromper, mas eu lembrei uma coisa muito importante, que essa questão da pandemia, aquilo que eu falei um pouco mais tarde, um pouco antes, que ela deixa a vítima muito ali, né, na mão do seu algoz, é horrível isso. E eu estava lendo um artigo, ele é bem longo, não terminei de ler, da diretora executiva da ONU, a Punzili Mlambo, acho que Noguka, não lembro bem não consigo pronunciar, não é que eu não lembro, eu não sei mesmo. Mas o título do artigo é Violência contra Mulheres e Meninas é Pandemia das Sombras, porque são aquelas coisas que estão acontecendo escondido, né? E o que estava falando assim mais ou menos? Por exemplo, se eu sofri uma agressão em razão da violência doméstica, uma das coisas que acontece é a pessoa ter vergonha de sair à rua, vergonha para ir trabalhar, vergonha até para ir para uma delegacia e denunciar, não é verdade? Agora, e o agressor, muitas vezes, também ele tem uma preocupação em não deixar nada muito exposto, né? Para não denunciar esse comportamento dele. Agora, com a questão da pandemia e do isolamento social, não tem mais essa preocupação, entendeu? Vamos agredir onde der, porque ela não vai estar exposta, ela não vai sair. E o artigo aborda também que é uma questão de a violência é uma doença social, um mal que tem que ser combatido. Eu concordo dessas dificuldades, mas eu penso assim, gente, hoje para nós está difícil, mas para nossa mãe, para nossa avó, para nossa bisavó, era quase impossível. Não é verdade? Então, a gente tem que fazer uso desses canais, né, Delson? Tem que registrar, aproveitar esse apoio que o governo, bem ou mal, podia ser melhor, podia ser melhor, mas está aí, é o que tem para hoje, vamos usar, né? E quanto mais a gente usar, a tendência é melhorar, né? Tem um detalhe que eu quero pontuar, que o agressor de mulher, ele não pode, a OAB nega a inscrição dele, viu? Do agressor de mulher. Se ele passou no exame da eu ordem. lembro, passou um caso desse na televisão, não foi? Se ele passou no exame da ordem e tem registro de ocorrência, aquele agressor, a OAB pode negar a inscrição dele. E aconteceu há pouco tempo, se não me engano, foi acho que no Rio de Janeiro, que teve uma situação como essa. O rapaz já havia passado no exame da ordem e teve a inscrição negada, né? Sim. Foi um negócio de repercussão. Delson, minutinhos, por favor, suas considerações finais. Eu também vou agradecer o pessoal daqui a pouco, para a gente encerrar. Se não cai, a gente não consegue salvar para disponibilizar para o pessoal, né? Tá bom. Bom, quero agradecer, né, o convite. Você, para mim, é uma professora, uma mestre.
sabe? É uma Ai, amiga, vou ficar é uma, vermelha. é uma amiga, é uma pessoa que sempre está à disposição. Então, eu quero agradecer, gratidão por você, por ter me convidado para falar sobre esse assunto importante, né? E espero que eu possa ter ajudado alguém de qualquer forma. Ah, obrigada, eu agradeço você, a sua disposição, suas palavras gentis, que agora, nossa, fiquei assim tocada. Você é um parceiro, é um advogado humano, se preocupa com as mulheres, se preocupa com o ser humano, um parceiro assim, olha, nota 1000, tá? E vamos pensar em outros temas, outros assuntos, vamos trazer aqui para o pessoal que estiver interessado e quiser ouvir. A Késia falou um pouco aí, deu umas dicas do que a gente pode falar. E aí, Edelson, a gente pode aproveitar até e fazer uma live a três. A Késia é psicóloga. Késia, espero que você esteja aí ainda ouvindo. E eu vou cobrar isso de você e vamos ver se a gente consegue alinhar alguma coisa. Ou se ela não puder participar, vamos ver se ela manda aqui algumas informações, algumas coisas que possa enriquecer para a gente trazer mais um assunto. Se você pensar em alguma coisa também, vamos juntar, vamos conversar e vamos montar, porque a finalidade é esclarecer, é ajudar. Ah, a Késia está aí ainda, viu, Késia? Veja lá, ajuda a gente com elementos para que a gente possa trazer mais informações para o pessoal que quer compartilhar conhecimento com a gente, para que a gente possa difundir e tornar essa experiência dolorosa um pouco mais rica, para que as pessoas procurem e tenham realmente o apoio que é necessário, tá? Então, olha, obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui nos prestigiando, que estão participando, contribuindo com perguntas. A Carolina acabou de entrar, a Janine está aí, a Késia está aí, o pessoal só parabenizando, e muito legal mesmo. Então, gente, olha, muito boa noite, obrigada mais uma vez e vamos tocar o barco, vamos salvar a live, a gente vai deixar 24 horas que fica, depois vai para o IGTV, daqui a pouco eu chamo o pessoal para me ajudar, que eu sou meio atrapalhada com essas coisas, mas no fim tudo dá certo. E vamos pensar em alguma outra coisa, viu, Delson? Muito Vamos tocar aí. obrigado. Eu vou ver se eu faço mais uma com as parceiras aí para a gente poder ajudar o povo, tá Sim, certo? sim. Um Tá beijão joia. para você. Tudo de bom, sucesso. Gente, tchau, Tchau, tchau. obrigada, sucesso, hein? Tudo de bom.